Olá, amigos! No dia 31 deste mês, vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante, pois foi no dia 31 de outubro de 1517 que o monge Martinho Lutero afixou na sua capela de Wittenberg 95 teses, nas quais a mensagem principal era que o homem é salvo pela fé e não por outros meios. Desta forma, queremos dar continuidade ao estudo acerca das bases da Reforma Protestante, as bases bíblicas da Reforma Protestante. Já falamos em uma outra mensagem acerca da sola fide, que significa somente a fé. Ou seja, somente pela fé o homem pode ser salvo pelo Senhor Jesus. É crendo em Jesus que o homem recebe a salvação de Deus. Hoje queremos falar sobre o sola gratia, que significa somente a graça, e que é outro pilar da reforma. Aliás, sola fide e sola gratia andam juntos, porque um recebe, é a fé, o outro dá a salvação, é a graça. Assim, fé e graça se complementam para que o homem seja salvo. O que é a graça de Deus? Na Bíblia, a graça é chamada de caris, e ela significa presente, dom, alguma coisa que é dada sem que a pessoa mereça receber. Graça, portanto, é a ação de Deus, é o ato de Deus em nos dar salvação ou qualquer das demais bênçãos dele, a fim de que sejamos salvos, a fim de que vivamos, a fim de que sejamos felizes. Assim, a graça é uma ação de Deus em favor do homem. A graça é um atributo que Deus tem, derivado do seu amor e que muito nos abençoa. A graça na Bíblia, ela tem dois âmbitos nas quais ela trabalha. O primeiro âmbito é o âmbito comum, é o âmbito geral da humanidade, ou seja, Deus é gracioso para com toda a humanidade, na medida em que Ele dá suas bênçãos, seus dons, na medida em que Ele dá as coisas boas que Ele tem para todos. Então, por exemplo, Deus nos deu a natureza, o ar, o sol, o mar, as águas, o vento, tudo aquilo que existe na terra e pela qual nós vivemos. Isso é graça de Deus a todo mundo. Nós temos também a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de realizar coisas, de formar um estado e de vivermos juntos em sociedade, de nos organizar. Isso também é parte da graça de Deus que Ele concedeu a todo homem. Assim, há um âmbito da graça de Deus que é para todos. No entanto, a Bíblia também diz que há um âmbito da graça de Deus que não é para todos, mas é para alguns. É o que nós chamamos de graça salvífica. É a graça que atinge algumas pessoas, não todos, para que elas sejam salvas, desde que estas pessoas recebam esta graça pela fé. Desta forma, a graça de Deus é a sua ação em salvar pessoas da condenação eterna e trazê-las para junto do próprio Deus. E é sobre essa graça salvífica que nós vamos meditar hoje. Porque quando a Reforma Protestante falou sola gratia, somente a graça, a Reforma estava se referindo a esta graça que salva, que encontra o pecador. Vamos então dar uma olhada na Palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, para ver o que ela diz acerca da graça. Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos que vão nos auxiliar no entendimento desta palavra que é tão abençoadora para nós. Se você está com uma Bíblia próxima, por favor, abra em Salmo 32, versículos 1 e 2. É o primeiro texto sobre o qual vamos meditar. Eu leio. Como é
feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O que o texto está nos dizendo aqui? Primeiro, que é feliz, é bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas. Perdoadas por quem? Por Deus. Como é feliz a pessoa que foi perdoada pelo Senhor. Como é feliz a pessoa cujas transgressões foram apagadas da presença e do olhar de Deus. É Deus quem perdoa, mas quem recebe o perdão fica muito feliz desta forma. O versículo 2, como é feliz a quem o Senhor, aquela pessoa que o Senhor não atribui culpa. Não atribui culpa. Todo homem é pecador, todo homem é culpado, mas a algumas pessoas o Senhor não atribui culpa. Agora, não atribui culpa não é porque não tiveram pecados ou foram boas. Não atribui culpa porque, por algum motivo, e nós vamos ver qual é esse motivo, o Senhor perdoou graciosamente estas pessoas. Esse texto do Antigo Testamento já é uma preparação para os demais textos que vão ficar claros no Novo Testamento com a vinda do Senhor Jesus. Porque a graça de Deus vai vir a nós através da cruz onde Jesus morreu. Eu quero agora ler um outro texto do Novo Testamento acerca da graça de Deus. É uma parábola que Jesus contou. O texto encontra-se em Lucas capítulo 10, versículos 33 a 45. Lucas capítulo 10, versículos 33 a 45. Desculpe, Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Veja, Jesus, ao contar essa parábola, está falando acerca do reino dos céus, acerca da salvação na qual o ser humano pode entrar. Então, é comparado com um proprietário que foi contratar trabalhadores para a sua vinha. Verso 2. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. 1 denário era o pagamento normal da diária de um trabalhador. É o que está acontecendo aqui. Então, às 6 da manhã, contratou os empregados, trabalharam até às 6 da tarde, receberam 1 denário, isso era justo. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha chamou o seu administrador. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei.
Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Observe nesta parábola as seguintes lições acerca da graça que Jesus nos ensina. Primeiro, aquele homem, o proprietário, foi justo com os trabalhadores. Por quê? Os que ele contratou primeiro, ele prometeu pagar um denário. E no fim do dia ele cumpriu sua palavra. Ele foi justo e deu um denário. Obviamente, se ele fosse seguir a justiça, aqueles que trabalharam apenas das 5 às 6, uma hora só, receberiam bem menos. E se isso acontecesse, eles estariam de pleno acordo. Não há problema nenhum. Nós trabalhamos apenas uma hora em 12. Então, é justo que ele nos pague o equivalente. Só que o proprietário dessa parábola não fez assim. Ele pagou também para esses que trabalharam uma hora um denário. A mesma coisa que pagou para os que trabalharam 12. Obviamente, os que trabalharam 12 achou, ele foi injusto conosco, porque nós trabalhamos o dia inteiro e ganhamos a mesma coisa que esses aí que trabalharam só uma hora. Ele foi injusto conosco. Aí o proprietário disse a eles, não fui injusto, eu acertei com vocês um denário, eu paguei. Agora, se do meu dinheiro eu quero dar para os que trabalharam uma hora, não apenas o valor que eles deveriam receber, mas eu quero pagar, eu quero dar um denário, o que é que você tem a ver com isso? O dinheiro é meu, eu gasto, eu faço com ele o que eu desejar. E nesse caso, aquele homem quis ser gracioso com os que trabalharam menos hora, dando o mesmo valor daqueles que trabalharam mais horas. Lições. Primeiro, Deus é sempre justo em tudo aquilo que faz. Se Deus é sempre justo, qual é a nossa situação? Nós somos pecadores. Se Deus é justo, o que Ele deve fazer com pecadores que são culpados? Condenar. Deus tem a obrigação moral, a obrigação nele, que é um ser justo, de condenar todos os homens. Agora, se Deus, sendo rico em misericórdia, deseja salvar através de Jesus Cristo, Ele está derramando sua graça sobre estas pessoas. Ele não apenas está sendo justo, Ele está derramando sua graça sobre estas pessoas. Assim, a graça de Deus vai além da justiça. Deus é justo. Quando Deus for nos salvar, quando Deus quis nos salvar, Ele imolou o seu próprio Filho na cruz, para que seu Filho pagasse os nossos pecados. Desta forma, a salvação de Deus é uma salvação justa. Deus salva pecadores de uma forma justa. O pecado deles foi pago por Jesus na cruz. Muito bem. A graça de Deus vai além da sua justiça, porque a graça de Deus chega a algumas pessoas para salvá-las da situação em que estão. A justiça foi feita, Jesus morreu na cruz, mas a graça vai além da justiça. A graça nos alcança, a graça nos salva, a graça que chega até nós e nos faz ser de Deus. O segundo texto que vamos ler é agora sim o texto de Lucas 10, 33 a 35. Abra aí sua Bíblia, Lucas 10, 33 a 35. Diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Vamos situar a história que estou pegando no meio. Um homem judeu descia de Jerusalém a Jericó, quando no meio do caminho foi assaltado. Os assaltantes, além de levarem tudo que ele tinha, inclusive suas roupas, ainda o espancaram e o deixaram praticamente morto à beira do caminho. Passou por ali um sacerdote, viu o homem e passou reto. Passou um levita, que era o ajudante do sacerdote, viu o homem e passou reto. Finalmente, passou um samaritano no seu cavalo. Samaritanos e judeus, nessa época,
tinham uma grande inimizade entre si, de tal forma que o judeu não conversava e nem ajudava o samaritano, e igualmente o samaritano em relação ao judeu. Nesta parábola de Jesus, quem desce é um samaritano, e é o samaritano que para e encontra o homem no meio da estrada. O texto diz que o samaritano teve misericórdia, compaixão, piedade daquele homem. E aí, vejamos o que acontece. Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Veja, um samaritano, que era um inimigo daquele povo, é quem cuidou daquele homem. E ao fazer isso, levou-o para uma estalagem, cuidou dele e pagou. Ele não precisaria fazer isso, mas ele fez por amor, ele fez por compaixão. A graça opera nesse sentido em favor do homem, alcança o homem quando o homem está morto em seus delitos e pecados. A graça vem sobre ele, a graça o acolhe, a graça cuida dele. É a graça de Deus quem nos salva, é a graça de Deus que chega até nós. O terceiro texto é Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 1. Veja, todos nós, naturalmente, estamos mortos nos nossos pecados. Nenhum de nós tem condições de salvar-se. Nenhum de nós. O que podemos fazer? O que um cadáver pode fazer? Nada. O homem está morto, não pode fazer nada. Espiritualmente, era assim que estávamos. E que muitos estão diante de Deus, mortos em delitos e pecados. Mas aí diz o verso de número 4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, conquanto ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Você entendeu? Nós estávamos mortos em nossos pecados. Aí Deus nos deu vida por meio de Jesus Cristo, por meio da sua cruz, por meio da sua morte, pelo seu grande amor com que nos amou. E aí o apóstolo termina: pela graça sois salvos. Então veja bem, quando o homem é salvo, ele tem algum mérito para oferecer a Deus? Não, ele é um morto, ele não tem nada. Isso quer dizer que o homem não faz coisas boas? Não, o homem faz muitas coisas boas. Com certeza você que está me ouvindo é uma boa pessoa, faz coisas muito boas na sua vida, ajuda os outros, ajuda seus familiares, é um bom cidadão, um bom pai, boa mãe, bom filho, com certeza, não duvido disso. Mas o que eu quero dizer é que espiritualmente você está morto em seus pecados. Você é pecador e é assim que Deus lhe vê, como um morto. Todos os seus méritos, todas as suas boas ações, tudo isso diante de Deus não é suficiente para te dar vida. Você está morto. Como é que podemos sair dessa situação? É Deus vindo nos ajudar. É Deus vindo em nosso socorro. É Deus, com a sua imensa graça, vindo até nós e trazendo-nos para a salvação. Por isso Paulo diz: pela graça sois salvos. É a graça que nos salva. Nós somos as pessoas passivas nesta ação de Deus. Nós recebemos a graça de Deus e a graça de Deus nos salva. Portanto, o homem não é salvo pelos seus méritos, o homem é salvo pela graça de Deus em sua vida.
O outro texto que eu quero ler com vocês é Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Bom, Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que agora vem uma justiça da parte de Deus. Então, a justiça com a qual eu vou ser salvo não é a minha, não é a que eu produzo. Eu não consigo me auto-justificar. A justiça pela qual serei salvo vem da parte de Deus para mim. É um presente de Deus para mim. Continuando o texto. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Então veja bem, como é que essa justiça chega na minha pessoa? Pela minha fé em Jesus Cristo. Se eu não tenho fé em Jesus como meu Salvador e meu Senhor, essa justiça nunca chegará na minha vida, por melhor pessoa que eu seja, por mais méritos que eu detenha. Eu preciso que essa justiça chegue até mim através da minha fé em Jesus Cristo. Apenas nisso. Apenas a fé. Continuando. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você entendeu por que nós precisamos da justiça e da graça de Deus? Porque todos pecamos, estamos fora, excluídos da glória de Deus. Excluídos, porque somos pecadores. É o pecado, meus caros, é o pecado que faz com que nós estejamos mortos espiritualmente. São os nossos pecados. E Deus tem que dar uma solução para os nossos pecados, senão não há salvação. Continuando o texto, no versículo 24. Agora a ação de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo é lindo. Veja bem o que está dizendo. Sendo justificados. O verbo sendo justificado está na voz passiva. O que isso significa? Significa que Deus é o autor dessa ação e nós, seres humanos, somos os passivos, aqueles que recebem a ação de Deus. Então, se eu vou ser justificado, não vai ser por mim. Se eu vou ser justificado, vai ser por Deus que me justifica. Sendo justificados, através do quê? Pela sua graça. Pela sua graça. A graça de Deus, meus caros, é quem nos justifica. Não há mérito nenhum em nós, mas a graça vem a nós e nos dá a justificação. Nós somos salvos pela graça de Deus. E mais, diz Paulo, somos sendo justificados pela sua graça gratuitamente. Deus não negocia conosco. Você vai ser boa pessoa e eu te salvo. Deus não faz negócios. Deus também não está barganhando ou esperando que eu faça determinada coisa. Deus vem a mim e me dá a salvação pela graça de uma forma bondosa. É Ele que me dá. A graça vem a mim e a graça me chama e a graça me toma. E em mim desperta a fé em Jesus Cristo. Em mim desperta a fé. O último texto que eu gostaria de ler com vocês é Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 4 e 7. Tito 3, 4 e 7. Diz assim a palavra. Mas, eu vou ler desde o verso 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Essa é a vida de pecado de todo ser humano. Aí o verso 4. Mas, quando,
da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Então vamos dar uma parada aqui. Mas quando da parte de Deus se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Então nós somos salvos não por nós, mas pelo amor que Deus tem por nós, pela bondade do nosso Deus. Continua o verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Você está entendendo? Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Você não é salvo por você, você é salvo por Deus. É Deus que te salva. Mas, devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, como é que eu sou salvo? Primeiro, não há nada em mim que me ajude a me salvar. Segundo, eu ouço o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesse Evangelho eu descubro que Ele morreu por mim para me salvar. Eu acredito nisso de verdade. Eu creio que Jesus na cruz pagou meus pecados. E peço a Deus, peço ao Senhor Jesus que entre na minha vida, limpe a minha vida e me salve. E toda vez que eu oro assim, que eu me achego a Jesus Cristo, Ele me recebe. O que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora de Jesus. Nesse momento, quando eu convido o Senhor Jesus a entrar na minha vida, a ser o dono da minha vida, ser meu Salvador, eu sou salvo através da ação do Espírito Santo em mim. É o Espírito Santo que me convence da minha necessidade de salvação. É o Espírito Santo que me convence que eu sou pecador. É o Espírito Santo que fala ao meu coração, apontando para Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Desta forma, eu sou salvo. Por isso que é pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ele limpa a minha alma, Ele limpa a minha vida dos meus pecados, com o sangue de Jesus Cristo. Não com alguma coisa minha, eu não tenho nada de bom, mas com o sangue de Jesus Cristo. Ele nos salvou, versículo 6, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É o sangue de quem que nos limpa? É o sangue de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Na cruz, Ele pagou nossos pecados e conquistou nossa salvação. Desta forma, a graça de Deus vem a mim. E é a graça de Deus que me salva. Essa é uma bondade de Deus para mim. E eu não poderia ser salvo de outra forma, senão pela graça de Deus. Mas, Watson, qual é então a relação entre a graça e a fé? É fácil. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você é pai, tem o seu filho pequeno, você compra um presente muito bonito, que ele gosta muito, e então chega em casa, ele vem para abraçá-lo, e você diz: filho, trouxe aqui este presente para você. E você entrega o presente porque o ama, simplesmente. O menino pode tomar duas decisões. Ele pode dizer para o pai: pai, eu não mereço isso aí, eu não fiz por merecer. Eu preciso ser um bom filho, eu preciso arrumar minha cama, eu preciso fazer tal coisa para poder merecer este presente. Eu não mereço ainda. Então eu vou ficar no meu canto, eu não vou receber agora, eu não posso, eu não mereço. Eu vou ficar no meu canto e quando eu for um bom filho, nota 10, aí eu vou receber este presente. Você acha que alguma criança faria isso? Eu acho que nenhuma. O que é que uma criança faz? Quando o pai chega e diz: filho, eu trouxe um presente para você, ele alegremente abre os braços e pega o presente para si e imediatamente vai brincar. Às vezes até esquece de agradecer ao pai, né? Mas imediatamente vai brincar com muita alegria. Claro, é isso que um filho pode fazer. É a graça de Deus. Desta forma,
o Senhor nos ensina que é a graça de Deus que nos salva. Então, a fé, meus irmãos, a graça traz o presente. A fé abre os dois braços e se apropria do presente. O presente se chama salvação. Assim, fé é uma resposta humana à graça de Deus que me salva, que me justifica, que me abençoa, que me faz ser filho de Deus. Sola gratia, somos salvos somente pela graça de Deus. Deus abençoe a sua vida.